Sejam bem-vindos à terceira aula do curso Financeiro Total, onde aprendemos todas as questões relacionadas ao bom desenvolvimento de um projeto, de um empreendimento, para que você consiga dobrar seu lucro em até 6 meses, através da boa gestão financeira e do aumento das vendas. Hoje vamos falar sobre conceitos. São vários processos que necessitam você ter um entendimento prévio de siglas, do próprio conceito daquele método, daquele processo que está sendo explicado. Por isso é tão importante você prestar atenção e sempre usar esse módulo para pesquisa de informações que você tiver dúvida no decorrer do curso. Então, agora a gente vai tratar conceito por conceito, os principais, né? Não dá para tratar todos, mas vamos tratar os principais de forma que você consiga ter essa visão geral, certo? E agora eu vou compartilhar aqui a tela, maximizando ela para que a gente possa, com isso, manter o nosso fluxo de trabalho. Então, a importância do conceito. Quando você entende os conceitos, fica tudo mais fácil de você até pesquisar no Google, por exemplo. Você começa a trocar informações com sua equipe, trocar informações com parceiros de forma muito mais precisa e, com isso, ganhar tempo e produtividade em todo o seu negócio. E a gente começa pelo plano de contas. Esse é o processo básico de entendimento que você deve ter no seu negócio. O plano de contas é onde vai ser registrado todas as movimentações do seu negócio, tanto de entrada quanto de saída. O plano de contas ele pode ser tanto contábil como gerencial. No nosso caso, a gente vai trabalhar ele como gerencial, certo? Por quê? Porque como trabalhamos com pequenas e médias empresas, muitas vezes o contador é um mero apoiador no sentido de emissão de impostos, encargos e folha de pagamentos. Ele não faz o registro de toda a sua movimentação, mas isso não impede que você, pequeno empresário, tenha esse controle de como é que funciona isso. Então, nesse momento que você detalha quais são as suas entradas, quais são as suas saídas, você consegue, a cada momento que você fizer um pagamento, você registrar na conta correta e depois você medir se aquele valor está muito alto, se aquele valor está muito baixo, se ele está condizente com a sua realidade. Por isso que ele tem que ser específico para você e sempre com essa intenção, padronizar os lançamentos. Energia na conta de energia, água na conta de água, aluguel na conta de aluguel, para não misturar as rubricas e, com isso, prejudicar a sua análise. Lembrando, informação é igual a controle. Sem informação, você não tem o poder de gestão da sua empresa, você não consegue mensurar, você não consegue analisar os próprios números gerados pelo seu negócio. Então, ele se torna a base de todo financeiro. Um plano de contas bem feito se torna a base de todo financeiro. E aí, com o plano de contas, a gente vai para o orçamento. O orçamento é um levantamento estimado das entradas e saídas, organizadas através do plano de contas, possibilitando você prever o futuro do seu negócio em um determinado período. Geralmente, a gente trabalha no período anual, de janeiro a dezembro, mesmo que você comece o seu negócio no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de junho, trabalhe até o mês de dezembro. Nesse momento, a gente faz um orçamento anual, ou semestral, ou mensal, e a gente começa a acompanhar as informações. Por isso que ele deve seguir a sequência lógica. Quanto é que eu vou faturar? Quais são os meus custos tributários? Qual é o meu faturamento líquido? Custo do produto? Custo de venda, margem de contribuição, despesas, prolabore, resultado se é positivo ou negativo, meu custo, meu desembolso com investimento e a movimentação operacional, que pode ter entrada e saída. E, por fim, o saldo gerado por tudo isso. Eu faço isso mensalmente e vou acumulando. E, com isso, eu tenho o conhecimento de quando eu vou precisar de algum valor, de quando eu vou ter um maior caixa no negócio. Isso é com estimativas reais, não é na sua especulação, nem na sua motivação de achar que você vai vender muito, que você vai ter uma despesa baixa.
é você trabalhar com o máximo de realidade possível no seu negócio. Depois que a gente mostrar os conceitos, quando entrar na parte de registro, na parte de composição real, nós vamos utilizar o modelo de planilha, então você não precisa agora entrar no detalhe. Esse é só questão do conceito, como foi dito anteriormente, para que você possa identificar realmente como está a sua capacidade de absorção das informações que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, custo, despesa e investimento. Conforme o Sebrae, tá, na Feira do Empreendedor, ele tratou bem aqui, ó, custos, valores gastos diretamente na aquisição e elaboração do produto e na execução do serviço. Ou seja, tudo aquilo que você precisa ter para ter venda. Exemplo, eu posso vender um produto se não tiver o produto? Não. Então, o produto é um custo do produto. Eu posso prestar um serviço se eu não estiver presente ou ninguém da minha equipe? Não. Então, aquela hora daquele serviço é um custo de serviço. Ele é um custo, porque ele envolve a venda. Sem esse custo geral, não haverá venda, seja de produto ou de serviço. No momento que eu faço uma venda, eu pago um tributo, por isso que ele é um custo. No momento que eu passo na maquineta do cartão, o cartão de crédito ou de débito do meu cliente, eu estou gerando um custo de venda, porque eu estou passando ali e a operadora vai me cobrar um percentual sobre aquela compra, independentemente do valor mensal da maquineta, ou se eu antecipar aquele valor. Por isso que é custo. Custo é tudo aquilo que está relacionado à venda. Despesas, valores gastos na comercialização de produtos, serviços e administração das atividades empresariais. Despesas devem manter o negócio, mesmo sem venda. Imagine que você montou uma loja. Nesse primeiro momento, a sua loja não vende nada. Porém, no primeiro mês, não vendeu nada, não entrou ninguém. Mas você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar a energia, você tem que pagar o salário do vendedor, não a comissão, porque ele não vendeu, mas o salário fixo do piso da categoria você tem que pagar. Tem que pagar os encargos, o IPTU. Então, tudo isso são despesas, porque mesmo sem venda, é obrigatório pagar para manter o seu negócio em funcionamento. Por isso que ela difere dos custos que precisa ter a venda necessariamente. Um exemplo, o salário do seu vendedor é custo. A comissão que você paga, o salário do seu vendedor é despesa. A comissão que você paga de 3%, 5% sobre cada venda é custo de venda. Então, essa é a separação. Investimento, valores aplicados na aquisição de bens utilizados nas atividades operacionais por vários períodos, porque ele tem que passar mais de um ano para se tornar um investimento depreciável ou amortizável. Então, o objetivo do investimento é aumentar a receita ou reduzir custos e despesas. Quando você compra uma máquina que vai produzir mais do que 2, 3 funcionários, e você vai precisar de um funcionário, você reduzir o custo. Quando você investe em marketing para vender mais, você está fazendo um investimento. Então, essa é a relação: custo, despesa e investimento. Prolabore. Há muitos dos empresários se confundem o que é prolabore e o que é lucro. Prolabore é o salário do dono do negócio, do sócio do negócio que está trabalhando no negócio. Isso quer dizer que o sócio, como um funcionário, ele tem um salário mensal fixo, exatamente como o funcionário, sendo que esse valor tem que ser estipulado de forma que ele não prejudique o lucro do negócio e mantenha dentro da capacidade de pagamento do próprio negócio. Então, a diferença entre lucro e prolabore. Lucro não incide impostos, porque ele já teve um imposto pago antecipadamente, que é o imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Quanto maior o lucro, maior o valor a ser distribuído. O lucro, ele precisa ter três composições: investimentos para o negócio, dividendos, que é o aumento da rentabilidade do sócio, não é o prolabore, é um complemento, e, por fim, uma reserva de capital para as crises, como essa que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. Porém, pode ter outras crises políticas do próprio governo, do próprio mercado que você trabalha. Então, você tem que ter o lucro com essa consciência que ele deve ser capaz de suprir esses três pontos. O prolabore, a cobrança de impostos.
Se você tem um Prolabore, por exemplo, acima do teto de imposto de renda, você vai pagar imposto de renda e INSS sobre esse Prolabore. Por isso que ele difere do lucro. O lucro, na hora que se divide, ou seja, você usa o dividendo, ele já foi tributado. Existe até uma lei agora, possibilidade de mudança, até agora não foi homologada, mas poderá ter tributação sobre o dividendo. E ele não varia mensalmente, ou seja, ele é fixo igual ao salário do funcionário. Margem de contribuição, gente. A margem de contribuição é quando você faz a venda e retira todos os custos dela. Aí sobra a margem de contribuição, que contribui para o pagamento das despesas do prolabore e do lucro do negócio. Por isso que ela se chama margem de contribuição, porque ela contribui para pagar despesas, prolabore e o lucro do negócio. E ela pode ser medida tanto em valor quanto em percentual. Tá? E ela, muitas vezes, é utilizada por alguns estudiosos como lucro operacional, porque você tirou a operação, que é o custo, e aí sobra só essa margem de contribuição, que pode ser chamada de lucro operacional. Tá? E ela, como eu falei, contribui para o pagamento das despesas, prolabores e do lucro do negócio. Então, você tem ali o faturamento, depois você vem o custo tributário, o custo dos produtos e serviços, o custo da venda, que a gente já falou lá, os 3 custos, e aí você tem a margem de contribuição. Lembrando que a margem de contribuição, em percentual, é este valor que você apurou agora, dividido pelo faturamento total da empresa. Aí você acha em percentual esse indicador que pode ser muito bem utilizado e que você precisa ter ele na ponta da língua. Lucro e margem de lucro. Lá a gente falou sobre margem de contribuição, que era o lucro operacional, né? Agora é lucro e margem de lucro, o lucro líquido do negócio. É o resultado depois da margem de contribuição, você retira despesas por labore. Sobra um valor ali. Este é o lucro líquido do seu negócio, tá? E quando a gente fala em margem, toda vez que você ouvir a palavra margem, quer dizer percentual. Então, como é que a gente calcula o percentual? É lucro em valor dividido pelo faturamento, do mesmo processo que a gente utilizou para calcular a margem de contribuição. E o oposto do lucro é você ter prejuízo no negócio. Então, quando a gente fala teve lucro, não. Teve resultado, positivo é lucro, negativo, prejuízo. E o lucro, lembrando, tem que ser possibilitar cobrir investimentos, dividendos e reserva para as crises, ok? Então, a gente tem a margem de contribuição, eu tiro as despesas, tiro o prolabore, eu tenho lucro ou prejuízo do negócio. E a margem de lucro em percentual é esse valor de lucro ou prejuízo sobre o faturamento que a gente já passou lá, que é tudo aquilo que você vendeu em determinado período. Demonstrativo do resultado. Isso é um processo contábil, porém de extrema utilidade no seu dia a dia. Se o orçamento é estimado, o demonstrativo de resultado é o realizado. E aí você vai pegar o mesmo formato do orçamento e vai comparar com o realizado. E para isso você precisa apurar o resultado do seu negócio. Por isso que se chama DR, demonstrativo de resultado. E ele segue a mesma sequência do orçamento, gente. Faturamento real, custo tributário, faturamento líquido, custo do produto, custo de venda, margem de contribuição, despesas, menos prolabore, igual ao resultado apurado. Não entra no demonstrativo de resultado os impostos, os investimentos e as movimentações não operacionais. O demonstrativo de resultado demonstra se a empresa teve resultado positivo, lucro ou negativo, prejuízo. Então, quando a gente inserir investimentos e movimentações não operacionais, vamos ter o fluxo de caixa. Mas não é demonstrativo de resultado, é fluxo de caixa. Ok? E aí vem ele. Se o orçamento é estimado, o DRE é a apuração real do que ocorreu, sem importar se você recebeu ou vendeu aquele valor, né? Porque é só o que você vende, o imposto que você deveria pagar. O fluxo de caixa é se você pagou, a movimentação que entra e sai do seu negócio. Ele segue a mesma informação dos outros dois, só que agora é literalmente isso. Imagine que eu faturei 100 mil reais, mas eu só recebi 10 mil reais. No meu fluxo de caixa, entra 10 mil reais. Na minha demonstração de resultado, entra 100 mil reais. Essa é a diferença.
Meu pai tinha que pagar dos 100 mil reais, 7 mil reais de imposto. Eu não paguei, porque eu não tinha dinheiro. Então, ele não entra no meu fluxo de caixa. Entra lá no resultado, mas não entra no fluxo de caixa. Então, entendendo que a demonstração de resultado é o que aquilo que você faturou e que você pagou, aquilo que você tem a pagar e a que tem a receber, independentemente se você recebeu ou pagou. Fluxo de caixa é a movimentação real, o que entrou no seu negócio e o que saiu do seu negócio, certo? E ele segue o mesmo formato, ó, fornecedores pagos, comissões pagas, ou seja, os custos pagos de venda, os custos do produto, despesas pagas, prolabore pago, caixa operacional. Caixa não é mais resultado. Depois eu tiro o investimento e aí tem as movimentações operacionais e vou ter, finalmente, o caixa positivo ou negativo final. Ok? Conciliação bancária. Aqui a gente entra no negócio, na operação do financeiro. A conciliação bancária é a conferência dos lançamentos que você realizou, que já entraram nas contas correntes do banco, do seu fundo fixo, e que você precisa conciliar com o seu sistema, com sua planilha. Isso é a conciliação bancária. Então, você vai lá naquele dia e vê, bateu o débito do meu seguro da empresa hoje. Eu vou na minha planilha, no meu controle sistêmico, e vou lá lançar isso, ou se já tiver lançado, eu vou dar baixa, eu vou conciliar. E aí meu saldo do meu sistema, da minha planilha, vai ser igual ao meu saldo do extrato bancário. Geralmente fazemos a conciliação do dia anterior. Então, hoje, na hora que eu chego na empresa, eu tenho que fazer a conciliação bancária. É recomendável você fazer logo de cara, sempre até o dia anterior do seu negócio. E aí você vai ter uma visão clara de como é que estão as condições financeiras da sua empresa para você poder programar o dia e até a semana. Então, quando a conciliação bancária é realizada corretamente, você tem esse número igual ao extrato bancário. E também a mesma coisa com o fundo fixo. O fundo fixo é aquele valor que você tem em mãos. R$100, R$200. Se você pagou alguma nota, tudo mais, ele está ali. Então, as notas somadas mais o dinheiro em espécie vai dar o valor total do seu fundo fixo. Ponto de equilíbrio, gente. Isso é quando você apura o resultado do negócio e dá zero de lucro, ou seja, ele não dá prejuízo nem lucro, ele dá zero de resultado. Então, quando isso ocorre, qualquer ponto de venda que você aumentar ali, você começa a ter lucro. Mas é importante você saber que aquele é o mínimo que você precisa vender mensalmente, diariamente no seu negócio para ter um resultado igual a zero. E aí você se esforça colocando metas superiores para você poder ter o lucro do seu negócio. E aí como é que vai fazendo? Faturamento real, custo tributário, faturamento líquido, custo do produto, custo de venda, margem de contribuição, despesas, prolabore, entra. Resultado apurado zero. Não tem lucro nem prejuízo. E graficamente, fica mais fácil de compreender. Eu tenho aqui duas vertentes, tá ok? Vou colocar até aqui o laser, né? Porque fica mais... Eu tenho aqui, ó, valores e quantidade vendida de produto. Então, toda vez que eu tenho um valor, que eu faço uma venda, ou eu tenho algum custo, entra aqui em cima, nessa linha vertical. E na linha horizontal, quantidade de venda. Quando eu começo um negócio, mesmo vendendo zero, tá? Eu já tenho a despesa com Prolabore. Então, aqui, ó, zero de venda, mas eu já tenho um valor específico para ele mensal. E ele é constante no decorrer do mês, né? No decorrer dos meses, ele não varia. Ele pode, por exemplo, assim, ele não varia de acordo com a venda, mas ele pode variar em números. Mas a gente mantém uma linha constante, porque ele não tende a variar. Então, minha energia vai dar 10% a mais, 10% a 20%, mas não vai aumentar 300% a mais, igual um custo que pode ser relacionado à própria venda. Então, já começa aqui, ó, onde está o meu cursor, o ponto com valor gasto. O custo já começa daquele valor também zero vendido, mas já começa naquele ponto onde está a minha despesa. Por quê? Porque essa diferença daqui para baixo é o que eu tenho a gastar todo mês de custo
mais despesa. Então, se eu traçasse uma linha para cá, ó, aqui seria um valor maior do que minha despesa inicial. E aí vem a linha de vendas. Essa começa do zero da quantidade, ó, igual a faturamento, zero. Então, eu vou aqui, ó, e vou aumentando ela no decorrer do tempo. O ponto de equilíbrio é exatamente quando eu passo o acumulado do custo, porque eu já ultrapassei a despesa aqui embaixo e agora eu estou no custo do produto, do serviço, no custo de venda. Então, aqui para baixo, ó, eu tenho prejuízo. Quando eu chego aqui nesse ponto, daqui para cima eu tenho lucro, né? Quando eu passo desse ponto, e daqui para baixo eu tenho prejuízo. E nesse ponto exato, eu tenho o ponto de equilíbrio, onde meu resultado é igual a zero. Capital de giro, né? Se aqui eu sei que meu ponto de equilíbrio é aqui, eu tenho que agora trabalhar com capital de giro, que é quanto dinheiro eu tenho que saber quando vai faltar e quando vai sobrar esse dinheiro no futuro, porque eu preciso ter esse valor mental para que eu possa gerenciar empréstimos, fornecedores, negociar antecipação de receitas, porque agora eu previ que eu preciso de um capital para girar meu negócio. Então, o cálculo dele é bem simples, gente. Porém, esse é o maior fator de quebra dos pequenos negócios, porque eles não calculam isso. E aí você vai ver agora, daqui a pouquinho, a tabela, por que isso acontece. Porque quando falta dinheiro, tem que ser feito um planejamento, ele tem que buscar no mercado algum empréstimo. E geralmente esses empréstimos têm juros abusivos. Um banco, ele só empresta recurso para você quando você não precisa, a um juros baixo. Quando você precisa, que ele sabe que você está com a corda no pescoço, ele vai tentar maximizar o lucro dele. Ele vai aumentar ao máximo a taxa, porque agora você tem risco para pagar, e aí ele aproveita e aumenta a taxa de juros. Então você vai pagar muito mais valor para ele. Então o saldo de hoje, mais as entradas, mais as saídas, gera caixa. E aí esse valor do capital de giro tem relação com o prazo, até que a conta fique positiva. O que quer dizer isso? É o que a gente vai ver agora aqui, ó. Imagine que esse é meu negócio. Eu tinha um saldo inicial de R$ 1.500 que eu coloquei ali dentro. E eu tenho entradas e saídas. No primeiro mês eu não vendo nada, no segundo mês eu vendo 150, 200, 250, 300 e assim sucessivamente. E depois eu tenho as saídas. Eu já tenho as despesas iniciais, né, até meu custo de investimento de R$ 1.000. Sobrou no primeiro mês aqui, ó, R$ 500. No segundo mês, esse saldo final se torna meu saldo inicial. Eu entrei, né, recebi R$ 150 e eu diminui meus gastos, R$ 500. Sobrou R$ 150, que se torna o saldo inicial do terceiro mês. Ó, note que eu aumentei minhas vendas, mas não foi suficiente ainda para cobrir os custos e as despesas. Então, eu tive uma saída, eu já comecei a ter uma falta de caixa. Não é prejuízo, é falta de caixa. A gente está analisando caixa, ok? E aí eu chego no valor maior de R$ 350 no quinto mês, que é minha necessidade de caixa para eu poder manter meu negócio funcionando. Então, se eu tivesse aplicado mais valores aqui no início, ou que eu tivesse uma linha de crédito no quinto mês, ou no terceiro mês, ou no quarto mês, com esse valor total, eu conseguiria sobreviver sem problema. E aí que entra a nossa questão. Eu tenho que entender onde é que vai faltar mais dinheiro para que eu me antecipe em buscar esse dinheiro no mercado. Ou aporte meu, ou buscando dinheiro em bancos. E aí que entra ali, ó. Se eu jogasse mais dinheiro no início, que é o segundo ponto, ó, eu conseguiria zerar no quinto mês minha necessidade de capital. Então, esse é o quê? É quanto eu precisaria de capital de giro. R$ 1.850 em vez de R$ 1.500, para poder zerar no pior mês daquele fluxo que eu fiz, até a empresa se tornar sustentável sozinha. Ok? Então, essa é a necessidade de capital de giro. É você projetar qual é o mês que você vai ter mais necessidade no período, até que a curva comece a ficar positiva aqui, ó, 350. Depois começa a diminuir até ficar positiva. Então, a partir do oitavo mês não precisa da capital de giro.
mas eu preciso no quinto mês esse valor. Eu posso colocar esse valor aqui, eu proporcionar 150, 200, ou fazer um aporte aqui no segundo mês, por exemplo, em vez de ser no primeiro mês. Mas eu preciso ter essa consciência, certo? Então, a intenção é zerar o seu fluxo de caixa para que você não precise ir ao mercado pagando juros altos e abusivos para o seu negócio. E agora a gente vai falar de investimento, que no nosso caso, o investimento é igual ao ativo não circulante. Ter ciência, né, sobre esse assunto é extremamente importante, porque as empresas de pequeno porte, médio, devem adotar a depreciação, amortização dos investimentos. Então, em vez de virar despesa, elas deveriam ser amortizadas no decorrer acima de um ano. E por isso que tem a lei aqui, 11.941, do ano de vigor de 2009, artigo 188. E ela fala que quais são os ativos não circulantes. Isso é balanço. Não tem nada a ver com o nosso negócio aqui de aprendizado, mas é importante ter ciência. Os tipos de investimentos são realizados a longo prazo, as aplicações financeiras, mais do que um ano, investimentos propriamente dito, que são similares ao que a gente está trabalhando, só que investimentos em outras empresas, ou seja, ações, commodities, também maior do que um ano, imobilizado, ou seja, aquilo que você compra de equipamento, de imóvel para o seu negócio, intangível, marcas, softwares, patentes e clientes, até carteira de clientes é um intangível para o seu negócio. E no nosso caso, a gente vai utilizar o imobilizado, que é o que? Operações, máquinas, imóveis, equipamentos, com custo. Aí tem que ler a lei, né, que é acima de R$ 1.300, eu acho, não estou bem atualizado, e com valor, duração de vida útil maior do que um ano. Marketing, a gente vai ter como investimento, e treinamento a gente vai ter também como investimento. Sendo que marketing, ele só é investimento quando é uma campanha específica para vender um produto, por exemplo. Mas eu gasto mensais para manutenção do meu site. Isso não é marketing, é anúncio, mas não é considerado investimento, é despesa. O mesmo para treinamento. Eu vou pagar uma certificação para um operador meu, se tornar mais produtivo, ter capacidade de operar determinado equipamento. Isso é investimento, porque é um valor alto. É um valor que realmente vai melhorar minha rentabilidade. Mas se eu vou pagar um curso de Excel só para melhorar um pouco o meu administrativo, o meu financeiro, não é um investimento, é uma despesa. ROI, que é em inglês, né? Essa sigla em inglês, e em português a gente tem retorno sobre investimentos. O ROI mostra para uma taxa, ou seja, um número, quanto o investidor ganhou ou perdeu em relação ao valor aplicado em um determinado investimento. E o que quer dizer isso? Eu compro a máquina, então eu pego essa máquina, uma máquina que custou R$ 1.000 e ela me gerou, em determinado período, R$ 10.000. Então eu pego R$ 10.000, tiro o investimento, R$ 9.000, multiplico vezes 100, vai dar 900, né? R$ 9.000, 90, R$ 900.000, e eu tiro para o investimento. Quanto foi o investimento? 1.000. Então, meu ROI, né? 9.000 dividido por 1.000. Vai dar quanto? 9. Meu ROI foi de 9, ou seja, 9 vezes o valor do meu investimento, ou 900%, se você pegar isso percentualmente, ok? ROAS é muito parecido com o ROI, só que o ROAS é um retorno sobre anúncio. Você pode até, muitas vezes, falar RIA, retorno sobre investimento de anúncios. Traduzindo, né, para você não se esquecer, mas ROA é uma sigla em inglês que traduzindo é retorno sobre anúncio. Então, ela é só específica para campanhas publicitárias, que é aquele investimento que a gente fez lá em cima, falou na área de investimento, onde você aplica R$ 1.000 e sabe quanto só em anúncio para vender determinado produto, determinado serviço, só em anúncio. E aí você vai pegar esse valor total e vai transformar, exemplo, eu apliquei R$ 1.000 e só consegui vender 500. Então, quando eu faço essa divisão, seria mais ou menos aqui, ó, eu tive um ROAS de 0,5, baixíssimo. O ROAS ideal tem que ser acima de 2, 3, 4. Quanto maior o seu ROAS,
melhor foi a sua determinação do marketing. Você conseguiu identificar bem seu público-alvo, você conseguiu atingir as pessoas que realmente precisam do seu produto, do seu serviço. Mesma coisa do ROI. Você sabe quando ele foi bom, quando ele tem o maior ROI possível, porque aquele investimento que você fez teve um bom retorno. O ROAS, que é só sobre anúncio, é o mesmo processo. Por isso que quando você faz um anúncio, você tem que identificar todo mundo que está retornando aquela compra a partir daquele dia, se ela veio pelo anúncio ou se ela foi uma indicação de terceiros ou simplesmente procurou o seu site, o seu negócio. Você só deve analisar quem comprou através do anúncio, para ver se você está realmente analisando bem o seu público-alvo, as dores dele, os desejos dele, vendendo conforme eles precisam. E a receita, e a fórmula é simples. Receita total vezes 100 dividido pelo custo do anúncio. Aí você tem o ROAS em percentual. Se você tirar esse vezes 100, você vai ter ele em número, em unidade. Então, se eu investir 1.000 em anúncio e tive 2.000, eu tenho um ROAS de 2 ou de 200%. Certo? Aí a gente teve agora a finalização, né, de ROAS e de ROI. E agora a gente vai entrar um pouquinho em vendas, né? Isso também já é vendas, mas é mais específico. Ticket médio de vendas. É a média das vendas realizadas em determinado período. E como é que você calcula? Que pode ser diária, mensal, semestral. Então, você tem total de vendas pela quantidade de vendas. Então, imagine que eu tive 50 mil reais de venda e só tive 5 vendas para isso, ou seja, 5 clientes. Então, meu ticket médio de vendas é 10 mil reais. 50 mil reais dividido por 5 vendas. 10 mil reais. Se eu tivesse tido 10 vendas, seria 5 mil reais por mês, por dia, por semestre, por ano. Mas o importante é que você tenha essa noção da forma total de vendas sobre quantidade de vendas realizadas naquele período que você deseja. E a gente vai entrar de novo em vendas, né? Cross-sell. O que é o cross-sell? É aquela venda cruzada. Muitas vezes a gente confunde, né, cross-sell com a questão da venda de banco, né? Você compra isso, eu só te vendo isso se você adquirir meu seguro. Não é isso, tá? É bem diferente. Na verdade, são você associar algo complementando o produto principal. Complementando, não é extorquindo como os bancos fazem. Então, pense numa empresa que faz uma oferta de uma capinha para capinha de celular, para que um cliente comprou um smartphone, um seguro contra roubo. Então, ele comprou o smartphone e aí você faz um cross-sell. Que tal você levar a capinha? Que tal você fazer o seguro do seu celular? Ou seja, são benefícios para ele complementares ao produto que ele adquiriu. E é bem diferente do que o banco pratica.